E aí, pessoal, bem-vindos! Vamos direto ao ponto hoje. O maior motivo de muita gente não conseguir construir riqueza raramente é, sei lá, um erro de matemática na ponta do lápis ou só falta de dinheiro. Na verdade, o buraco é bem mais embaixo. É um problema psicológico. O que trava mesmo o progresso de muita gente são aquelas crenças invisíveis, aquela autossabotagem que fica aí, operando no silêncio da nossa mente. E é exatamente essa diferença, a mentalidade de grandes construtores como Elon Musk, em contraste com esses 7 erros financeiros invisíveis que a gente vai destrinchar agora. E para guiar a nossa análise, a nossa agenda de hoje tem 6 pontos principais. Vamos passar por o princípio da riqueza, sorte e limites mentais, investimento pessoal contra consumo, risco e inteligência financeira, o custo da procrastinação e, por fim, a consequência da mentalidade. Ponto 1. O princípio da riqueza, onde os resultados realmente nascem. Avançando já para o nosso segundo ponto, sorte e limites mentais. Aquela velha armadilha de abrir mão do controle. Pensa comigo, antes de qualquer número positivo aparecer na tela do banco, ele nasce primeiro na cabeça da pessoa, né? É lá que as nossas crenças silenciosas ditam as regras do jogo. E tem uma crença super perigosa por aí de que o sucesso é puramente sorte. Mas olha, ficar sentado esperando pela sorte transforma qualquer um num mero espectador da própria vida. Do outro lado, a postura de quem realmente constrói exige execução e assumir riscos calculados. O Elon Musk, por exemplo, não ergueu um império porque tirou a sorte grande. Ele fez isso arriscando literalmente todo o capital que ele tinha acabado de ganhar na venda do PayPal para financiar a SpaceX e a Tesla, e isso num momento em que a falência parecia a única certeza no horizonte dele. A sorte pode até dar um empurrãozinho de vez em quando, claro, mas é a repetição de atitudes ousadas que de fato sustenta resultados reais. Isso nos leva a essa ideia central: quem assiste não constrói. Confiar na sorte, no fim das contas, é uma postura totalmente passiva que paralisa o crescimento. É simples, quem fica só na arquibancada, assistindo ao jogo, esperando que os ventos mudem num passe de mágica, nunca vai entrar em campo para construir algo que tenha valor de verdade. E tem mais. O hábito de pensar pequeno e aceitar limites baixos é tipo uma âncora invisível que puxa a gente para baixo. O problema real, veja bem, não é começar pequeno. Todo mundo começa pequeno. O problema é continuar pensando pequeno. Os grandes inovadores se recusam a aceitar essa autolimitação antes mesmo da primeira tentativa. Eles não estão procurando só uma melhoriazinha no que já existe. Eles miram em mudar completamente, em virar as regras do jogo de cabeça para baixo. Então, a grande questão é, o limite está na realidade em si ou só na percepção que a gente tem dessa realidade? Na esmagadora maioria das vezes, a estagnação não vem do mundo exterior. Ela vem daqueles tetos invisíveis que as próprias pessoas colocam sobre suas cabeças. Pensar pequeno é, literalmente, a única garantia absoluta de que resultados grandiosos nunca vão ser alcançados. O que nos traz ao ponto 3. Investimento pessoal e consumo. A famosa ilusão de viver melhor. Aqui a gente entra numa linha divisória bem clara. De um lado, quem evita gastar com aprendizado, do outro, quem tem um compromisso quase obsessivo em aprender coisas novas. A gente vê muita gente suando freio antes de pagar por um curso ou por uma experiência, tudo por medo de perder dinheiro. Mas, pensa bem, a mente humana é o maior ativo que existe. Grandes nomes dos negócios tratam o conhecimento como prioridade número 1. Afinal, não investir em si mesmo é o jeito mais rápido e certeiro de se desvalorizar no mercado. E essa relutância em investir na própria mente frequentemente acaba desaguando num outro erro muito trágico: gastar fortunas só para parecer rico, em vez de reinvestir para construir riqueza de verdade. É quase cômico, mas existe essa ilusão de que comprar, sei lá, um carro de luxo financiado em 60 dolorosos meses é um grande atestado de sucesso. Sim, isso gera um status imediato com certeza, mas é a armadilha perfeita. Aumentar os ganhos e torrar tudo em ostentação é o que mantém a verdadeira liberdade financeira fora de alcance para sempre. Que é exatamente o que isso resume. Quem quer parecer rico, gasta. Quem quer se tornar rico, constrói. Ter acesso a muito dinheiro não significa que o foco tem que ser virar uma vitrine social para os outros. Consumo sem controle vira um monstro faminto. Sabe quando os gastos sempre aumentam na mesma proporção do salário? Pois é, isso devora o patrimônio e aprisiona a pessoa na eterna dependência de esperar o próximo pagamento cair na conta. Aí fica a reflexão. O objetivo final é viver melhor de verdade? Ou só parecer que está melhor aos olhos da sociedade? Viver bem para valer exige controle. E esse controle só aparece quando a prioridade principal é um crescimento estruturado, consistente e muitas vezes silencioso, e não ficar buscando confete e aprovação alheia. Ponto 4.
Risco e inteligência financeira. O perigo da segurança total. Existe um paradoxo fascinante no mundo das finanças. Buscar previsibilidade absoluta e fugir desesperadamente de qualquer chance de perda é o que, ironicamente, garante a sua estagnação. Tentar evitar todos os riscos possíveis pode até te proteger de um tombo feio, claro, mas aniquila completamente qualquer chance de crescimento exponencial. E vamos falar a verdade, não existe inovação sem risco. O segredo não é sair por aí agindo por impulso, e sim calcular super bem as variáveis, entender os cenários e ter a coragem de pular de qualquer jeito. Isso cria um contraste brutal no dia a dia. De um lado, a pessoa presa pro resto da vida naquela rodinha de hamster, só trocando tempo por dinheiro. Do outro, alguém que entende e direciona os sistemas financeiros. Trabalhar de forma exaustiva todo santo dia sem entender a linguagem do dinheiro é tipo correr uma maratona de olhos vendados. Vai cansar muito e não vai saber para onde está indo. A verdadeira liberdade não vem puramente das horas trabalhadas, mas de conseguir compreender as engrenagens e fazê-las girarem a seu favor. Então a gente para e pensa, as pessoas estão só ganhando dinheiro no automático todo mês ou elas realmente entendem como ele funciona? Ignorar as regras básicas das finanças pode até não doer hoje, mas com o passar dos anos, nossa, a conta da ignorância estrutural chega pesada, cheia de juros, cobrando o preço daquele tempo perdido e de todo o esforço que não foi recompensado. Ponto 5. O custo da procrastinação. O terrível perigo do famoso um dia. Olha, esse talvez seja o erro mais silencioso e perigoso de todos. Ficar adiando a vida, esperando aquele cenário perfeito, totalmente garantido e sem sobressaltos. Quantas vezes a gente escuta, um dia as coisas vão melhorar, ou um dia eu começo. Sendo bem sincero, isso é só um disfarce super confortável para procrastinação pura e simples. Os verdadeiros construtores não ficam parados esperando os astros se alinharem. Eles avançam com firmeza no escuro, tomando atitude no meio da incerteza total. Afinal, a vida não muda com intenção, ela muda com ação. Acreditar que a situação vai melhorar sozinha pelo simples passar do tempo é uma ilusão reconfortante. Sonhar com um castelo nas nuvens é inspirador? Claro que é. Mas usar esse sonho como desculpa para não colocar a mão na massa e assentar os tijolos na realidade de hoje é a receita mais garantida para a frustração. E assim chegamos à nossa última parte, ponto 6, a consequência da mentalidade, a reação em cadeia da riqueza. O grande segredo aqui no final das contas é que a riqueza nunca é um lance acidental, um mero ponto de partida. Ela é a consequência exata de uma estrutura contínua. Funciona como uma engrenagem. Os nossos pensamentos geram as decisões da nossa cabeça, essas decisões é que vão impulsionar as ações do dia a dia e são única e exclusivamente essas ações consistentes que produzem resultados palpáveis. Se a base dessa estrutura mental não mudar, a conta bancária vai só ficar repetindo os mesmos padrões engessados para sempre. Então, para fixar bem e levar isso para a vida, é vital eliminar ativamente aqueles 7 bloqueios silenciosos que a gente discutiu. Primeiro, achar que tudo é sorte. Segundo, pensar pequeno. Terceiro, fugir de investir no próprio aprendizado. Quarto, consumir só para ostentar. Quinto, correr de riscos calculados. Sexto, ignorar os sistemas financeiros. E sétimo, cair na armadilha do cenário perfeito do um dia. Esses 7 pontos são os arquitetos invisíveis de realidades que, sinceramente, ninguém deseja viver. E para fechar, a pergunta que fica é: qual desses limites invisíveis vai ser o primeiro a ser derrubado? O sucesso financeiro real vai muito, mas muito além de contas matemáticas. É sobre o tipo de mente que a gente precisa forjar ao longo do caminho para construir e, mais importante, conseguir suportar grandes conquistas. Isso exige intenção, vai dar um frio na barriga e pede mudanças incisivas que tem que começar a partir de hoje. Muito obrigado por acompanharem essa exploração com a gente. Esperamos que o conhecimento debatido aqui traga clareza e um impacto prático aí do outro lado. Até a próxima!